Olá, meu nome é Lúcia Bergamaschi Costa Weimar, eu sou professora do Centro de Artes da UFPEL. Participo mais uma vez do Seminário de Arte da Universidade, agora em sua 18ª edição. Na última vez eu apresentei um trabalho também relacionado à minha pesquisa de pós-doutorado, que eu realizei na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, com a supervisão do professor Jorge dos Reis. Na edição anterior, eu apresentei um resultado de uma entrevista com um designer muito importante que trata de história da arte, memória, território e design, que era Francisco Providência. E hoje, para o nosso evento, então, eu vou apresentar uma cartografia de duas cidades, consideradas cidades irmãs, que são as cidades de Aveiro, em Portugal, e de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Tanto o trabalho anterior quanto desta edição, eles fazem parte, então, como eu mencionei, da minha investigação pós-doutoral, cujos resultados eu organizei em formato deste livro impresso, que se chama Lusitanidades, Design de Viagem, Viagem no Design, que eu também apresento ele em formato de e-book no reservatório da universidade chamado Guaiaca. Bom, então, esse meu trabalho, como se sabe, existem cidades gêmeas. Geralmente são acordos entre gestores, acordos de marketing, e eu resolvi pesquisar algumas dessas cidades gêmeas entre a colônia, né, e Portugal. Para minha satisfação, eu encontrei muitos pontos em comuns entre a nossa cidade de Pelotas, onde eu vivo há muitos anos, e a cidade de Aveiro, em Portugal. Então, o trabalho não contém, este artigo não contém muitas imagens, mas as imagens que estão ali foram realizadas por mim, no livro vocês podem ver mais delas. Então, nós vamos falar, o título deste texto são as cartografias em design das cidades irmãs Aveiro e Pelotas. Nem sempre esses acordos, eles refletem verdadeiras irmandades, né? Mas eu reparei alguns elementos de cariz identitário entre as cidades, muito até que as afastam, mas muito que as aproximam. Como é que eu organizei a minha apresentação, né, o meu artigo? Eu apresentei, então, 2 capítulos. O primeiro eu falo da cartografia como desenho de mapas e como método de pesquisa, e no segundo, as cartografias propriamente ditas de Aveiro e de Pelotas, como polaridades que afastam e aproximam. No primeiro, eu coloco o açúcar e o sal como elementos que afastam e aproximam as duas cidades. Depois, a arquitetura, os negócios e os números. E, finalmente, as águas. É claro que dentro das artes, da arquitetura ali, o que talvez seja mais relevante para este seminário seja a questão dos estilos na arquitetura, né? A arte nova em Portugal, que eu relaciono à Belle Époque em Pelotas. Nessa introdução, eu faço uma epígrafe que foi criada por mim. Essa epígrafe diz assim: apenas Orieva é digna de Satolepe, apenas Satolepe é digna de Orieva. Bom, depois a gente volta a isso. Esses acordos de irmandade, como eu comentei, eles são protocolos, né? Eles criam laços de cooperação. Muitas vezes são convenções, muitas vezes baseadas em acordos completamente aleatórios. Outras vezes eles realmente têm características de irmandade. Por exemplo, a minha cidade natal, que é Rio Grande, vizinha Pelotas, ela mantém um acordo com a cidade de Águeda. Eu visitei Águeda e também descobri muitas similaridades, né? Claro que é o olhar do designer que também às vezes procura aproximá-las. Eu criei para minha pesquisa 2 conceitos que são das gemelaridades acordadas e das gemelaridades imaginadas. As acordadas que já existem, as imaginadas que eu imaginei. Nesse caso aqui, eu vou apresentar uma gemelaridade acordada, né? Porque Aveiro e Pelotas têm um código um vínculo de cooperação desde 1996. Existem pontos que afastam e que aproximam as duas cidades, né? Esse é o meu objetivo principal, revelar que pontos são esses. Nesse ensaio, que eu chamo de ensaio, não de artigo, que transita entre o cultural, o científico e o literário. Para conseguir esse objetivo principal,
eu penso em como a cartografia, eu tenho que pegar pequenos passinhos, né? Então, como essa cartografia de viés etnográfico, ela pode auxiliar a minha pesquisa de design, né? Por que contextualizamos no âmbito do design de autor? É um trabalho de design autoral que eu tenho feito. Quais as semelhanças e diferenças entre as cidades, que eu fixo muito no ensaio, o que as afasta, os aproxima, a gente vai ver na sequência, e como transformar tais resultados em questões de design. Primeiramente, então, no primeiro capítulo eu trato a questão da cartografia como desenho de mapas e como método de pesquisa. Eu trabalho na minha poética, estou começando um trabalho de mapas, de criação de mapas, que já era um projeto meu de 3 décadas e que eu estou retomando. Esses desenhos de mapa, eu uso a cartografia, que é esse construir, ao contrário do mapa, mas esse construir que vai sendo feito na medida que se caminha, que se cartografa, né? Não é nada rígido. E a cartografia, essa palavra lá de origem científica, ela é utilizada nas pesquisas em educação, nas pesquisas em arte também, como um método, né, que a gente vai trilhando ao deambular, que seria a palavra que eu uso ao invés de flaner. Toda a cartografia vem dessa expressão do grego, que quer dizer a escrita do mapa. E ela vai sempre pensar em deslocamentos. Então, eu fiz deslocamentos corpóreos, fiz deslocamentos não físicos. Corpóreos, quando eu estava em Portugal, passeando, viajando, caminhando muito. E não físicos, eu digo quando eu transformo aqueles passeios em pensamento. Né? Então, quando eu volto para o Brasil para trabalhar, ou quando eu estava lá, sem me deslocar. A triangulação é um método que também eu trabalho aqui na metodologia, né? É um termo oriundo da navegação e da topografia, e essas questões todas me interessam como uma cartógrafa que pretendo ser. Ela vai ter uma tentativa de me assegurar uma compreensão em maior profundidade. O que eu fiz para os métodos para fazer um cruzamento entre as práticas? Eu cruzei o meu viés científico com as minhas expressões de ideias, o meu trabalho literário, e também com viés cultural na recolha, na coleta dos signos gráficos. A metáfora da cartografia entonizada, eu já comentei há pouco, né, esse desenho que acompanha a transformação da paisagem, segundo Sueli Ronick, mas ele é um método de pesquisa aberto a transformações, é isso que eu quero dizer, na medida que eu vou trilhando, então, as possibilidades durante o deslocamento. As práticas de cartografia e etnografia, elas são muito complementares na minha pesquisa. Então, o primeiro capítulo eu falei, de modo geral, sobre cartografia, sobre deslocamento, sobre a triangulação, a cartografia como um método tanto da poética quanto da pesquisa. E no segundo capítulo, então, eu chego propriamente dito à questão da cartografia de Aveiro e Pelotas, essas polaridades que afastam e aproximam, como eu disse. Então, eu, pelo meu pensamento, me desloquei, através do meu pensamento, desculpa, meu deslocamento pelo pensamento, eu vou interpretar, eu vou reunir materiais, eu vou organizar os dados coletados em forma de categorias. Assim, os materiais isolados, eles não são passíveis de interpretação, né? Eu preciso dessa organização em categorias. Eles fazem interrelações. Paris e Roma, isso é interessante observar, eles são as únicas cidades que possuem um acordo exclusivo, ou seja, Roma não tem outra cidade gêmea, não tem outra gêmea a não ser Paris e vice-versa. Isso foi feito em 1950 alguma coisa, e eles mantêm eu acho tão lindo, porque eles dizem que nenhuma outra cidade pode se equiparar, né? Então os romanos dizem dos parisienses e vice-versa. Então eu parodiei essa expressão, essa combinação de só uma pode ser gêmea da outra, apesar que não é o caso, aqui a gente tem outras cidades gêmeas, e fiz uma brincadeira com anagrama, o Satolep de Pelotas, fazendo uma relação, então, e Orieva, que também é de Aveiro, que eu busquei lá em Vitor Ramil, que talvez seja o nosso artista principal nos dias de hoje. Eu descobri algumas polaridades, então, tanto em relação à cultura e à natureza, quanto à história e à geografia. Paradoxalmente, são polos que também as afastam, mas as aproximam, como o doce,
o doce de Aveiro, é baseado nos ovos moles, os doces finos de Pelotas também é baseado nos ovos, nas gemas, né, com açúcar. O charque de Pelotas era enviado para o Nordeste, como vocês sabem, no retorno os navios traziam o açúcar do Nordeste, que incrementado pelas doceiras de então, se transformavam nesses doces tão conhecidos Brasil afora. O sal, tem salinas, teve salinas importantíssimas em Aveiro, hoje se reduzem a muito poucas, se conta nos dedos, e hoje elas existem muito mais como uma questão turística, fazer o sal de Aveiro e tal, do que realmente um fator econômico importante na cidade. Então eu comparo esse sal de Aveiro com o charque, com a carne salgada aqui nas charqueadas de Pelotas, e os doces de Aveiro. Outra questão que eu trabalho também é a arquitetura e a economia, né? A arquitetura, como eu já falei, inicialmente com Art Nouveau e o Belle Époque aqui em Pelotas, o Art Nouveau lá que se chama Arte Nova, e a economia com números atuais. Eu não vou me deter nisso, mas os números em relação às universidades, vocês têm tudo isso no ensaio completo, no artigo completo, aos números de alunos e aos números também da economia de ambas as cidades. Esses números muitas vezes são díspares, mas muitas vezes eles têm muito em comum. E, finalmente, outro polo que me interessa são as águas, as duas cidades banhadas por água, que diferentes, mas também muito parecidas. Então, em relação ao açúcar e sal, o doce, né, o doce dos ovos moles e as charqueadas, em relação ao sal de Aveiro e os ovos moles de Aveiro. Então, esse desenho que eu mostro, essa imagem que eu apresento para vocês, é a imagem de um docinho que eles têm essa clara, ela faz uma casquinha, como se fosse uma hóstia, com esses ovos moles dentro. Foi comida e fotografada por mim, tá? Na cidade de Aveiro. Outra coisa interessante também é que Aveiro, eles têm a festa de São Gonçalo, que é dia 10 de janeiro, que é o padroeiro da cidade. Nesse dia, eles vão para a igreja de São Gonçalinho e eles jogam lá de cima cavacas. Cavacas são uns docinhos cobertos de açúcar, são alongadinhos e muito duros. E eles jogam, as pessoas até se protegem, porque 10 de janeiro muitas vezes está chovendo e está muito frio, eles se protegem com guarda-chuvas para não se machucar, mas eles lá de baixo juntam as cavacas. E aqui em Pelotas, então, eu comparei essa chuva de doces com a nossa chuva de sangue, que conta a mitologia, que o Arroio Pelotas, ele, numa ocasião, ele tinha tanto sangue dos animais ali abatidos nas charqueadas, que com uma espécie de redemoinho, assim, de um pequeno tornado, a água volta em forma de chuva e chove sangue em Pelotas. Então, achei interessante fazer essa analogia. Então, Museu da Arte Nova. A Arte Nova é um movimento que, em Portugal, ele é muito importante em Aveiro. Ele chama Arte Nova em português, isso que a gente chama aqui no Brasil de Art Nouveau, ou Modern Style Liberty na Inglaterra, ou Floriali na Itália, e Junger Stil na Alemanha. Então, a Arte Nova é ainda, apesar de ter sido muito destruída, ela é muito importante. A Arte Nova Portuguesa, tem muita literatura sobre isso para quem se interessar. Isso é um detalhe do Museu da Arte Nova na rua principal, na frente do canal principal, no canal central. Então é um museu belíssimo, tem muitas imagens, e essa é a porta de entrada. Né? Então eu faço essa relação com a Belle Époque pelotense, com esse espírito de época, Pelotas riquíssima naquela ocasião das charqueadas, sendo influenciada pela cultura europeia. Depois os negócios, que eu falei para vocês que não é tanto o foco da nossa discussão, o talento empreendedorismo de Aveiro, né, que eu faço uma relação com o de Pelotas, e eles são conhecidos como a cidade dos canais. A Pelotas também já foi conhecida como a pequena Paris, da influência francesa. Os números, então, retornando à questão dos negócios, do poderio empresarial hoje, da universidade, das duas cidades, fundadas em uma data muito próxima, e finalmente as águas que afastam e aproximam. Eu localizo geograficamente Aveiro tem as rias, então, é o rio que entra, digamos assim, não que deságua no oceano, né? E lá, as margens do Atlântico, Pelotas também, ligado ao canal São Gonçalo, a Lagoa dos Patos e finalmente ao Oceano Atlântico pelo outro lado. Essa relação da cidade me inspirou muito. Eu apresento até detalhes de uma música de Caetano Veloso, que a partir de Menino do Rio ele cria Menina da Ria,
Ria é esse rio que entra, né? E eu achei muito bacana fazer essa relação. Aí eu falo do Rio de Janeiro, eu digo, acabo dizendo que as águas que banham o Rio de Janeiro são exatamente as águas que chegam a Pelotas, que banham, são as águas atlânticas, né? Que vêm pelo Oceano Atlântico e que entram, então, na Lagoa dos Patos e chegam no arroio no São Gonçalo, que é patrimônio histórico, e que banham, então, as charqueadas da nossa cidade, e a nossa cidade, né, sobretudo. Então, essas águas não são salgadas nem doces, elas são salobras em ambos os lugares, em ambas as cidades, são frutos da natureza. Então, se vocês percebem, eu fiz associações das duas cidades, tanto no ponto de vista da natureza, quanto no ponto de vista cultural. E, finalmente, a minha terceira imagem é um detalhe do moliceiro. O moliceiro são esses barcos que eles tinham para a captura dos moliços, e hoje é apenas turístico, como as gôndolas em Veneza, eles frequentam os canais, e eu fotografei esse, que é justamente a menina da Ria, da homenagem do Caetano Veloso, né? Eu falo, então, como conclusão final, que nesses deslocamentos, velhas cartografias foram descobertas, novas foram criadas por mim, aquilo que eu chamo de genialidades imaginadas. Eu faço uma imaginação de algumas duplas que ficaram bem interessantes no livro. E quero concluir, então, que o método cartográfico, na perspectiva etnográfica, me deu a conhecer aquilo que já existia, né? Já existia, mas um outro olhar, o meu olhar recobre. Eu rearranjei esses elementos culturais de natureza, de história e geografia, de modo geral nesses, mas de modo específico em açúcar, sal, arquitetura, negócios, número e água, né? Isso passa a ser o vetor desse capítulo do meu livro, né? Retorno à questão do ensaio, que se preocupa em ser científico, literário e cultural. Existem muitos pontos que associam, muitos que aproximam, mas eu quero dizer para vocês que Pelotas realmente tem que ter esse acordo com Aveiro, e que eu poderia falar de outras coisas, eu poderia falar, por exemplo, no acordo que temos com a Colônia do Sagramento em Portugal, que foi a antiga cidade brasileira antes do Tratado de Tordesilhas, mas não me interessa. Aqui me interessa Aveiro e Pelotas, porque eu acho que elas têm realmente uma relação de sororidade que nos basta, tá? Então, eu tenho algumas referências que vocês podem participar, ter acesso no meu artigo completo, e foi um prazer muito grande. Desculpa o adiantado da hora, eu passei alguns minutinhos do previsto. Muito obrigada.